Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então para mais um vídeo, mais uma heurística de Nielsen, tudo bem? Falaremos então agora, de compartilhar material com vocês, sobre prevenção de erros. Tem uma frase muito boa de Nielsen que ela exemplifica em 100% essa heurística, tá? Melhor do que boas mensagens de erro é um design que evita a ocorrência de um problema. Elimine condições propensas a erros ou verifique-as e apresente aos usuários uma opção de confirmação antes de que eles se comprometam com a ação. Essa frase ela diz tudo, né, gente? Ou seja, ao invés da gente permitir que a pessoa cometa o erro e depois justifique ou apresente soluções, a gente pode criar design que elimina as condições que causam o erro. Óbvio que nem sempre é possível, mas a gente pode se esforçar a sempre tentar criar, ter essa melhor prática na nossa mente, tá bom? Eu queria convidar vocês, não sei se vocês já viram, já passaram por isso aqui, talvez eu esteja entregando um pouco a minha idade, mas independentemente disso eu vou cometer eu vou correr esse risco. E talvez alguns de vocês também já tenham visto por isso, em especial as pessoas que já não são mais jovens aqui do grupo. Gente, esse teclado é um teclado clássico da minha adolescência, tá? E eu queria saber quem foi o indivíduo abençoado que bolou esse teclado. E eu espero que a gente não veja mais designs como esse hoje em dia, tá? Só para explicar para vocês que aqui a imagem não está 100% clara no slide, mas, ou melhor, na apresentação, mas se vocês pegarem esse material aí no computador de vocês, vocês conseguirão ver ele de forma mais clara. Então essas três setinhas que eu botei aqui são o seguinte, ó. Aqui é o botão de power, o botão de liga e desliga da máquina. Aqui é o botão de sleep, que seria o adormecer ou hibernar, vamos dizer assim. E aqui é o botão que acorda, ou seja, o botão que sai do sleep, que sai da hibernação. Tá? E qual que é o problema gravíssimo que isso acontecia? Observa que esses dois botões eles estão muito próximos de teclas frequentemente utilizadas no teclado. Primeiro porque o Enter é uma tecla muito utilizada do teclado. Então na hora que você vai apertar o Enter, se você deslizar a mão um pouquinho para o lado, você aperta no botão que desliga a máquina. E eu não tô fazendo brincadeira, ele realmente sem nenhuma confirmação desliga a sua máquina, tá? Outra coisa clássica, você vai apertar o botão de delete para poder apagar alguma letra direita do teu cursor. Se você descer a mão um pouquinho, você aperta no botão de power e desliga a máquina também. Esse design, gente, é terrível nesse sentido, ou seja, isso aqui não previne o erro, isso aqui causa o erro. E isso aqui é uma coisa muito séria e muito delicada que eu realmente não sei quem foi o indivíduo que teve a ideia. E com certeza ele não testou isso mais de um mês para poder colocar esse design no mercado, tá? Mas era muito comum. Outra coisa comum, Home e End são teclas usadas para ir para o início e para o final da linha. Para os programadores em especial é muito comum a pessoa usar o Home e o End, assim como o Shift Home e o Shift End, para poderem ir ao início ou ir ao final da linha, ou seleciona tudo do ponto atual para o início ou seleciona tudo do ponto A até o fim da linha. Então era muito comum, apertando o End, você sem querer entrar na hibernação ou mesmo desligar a máquina. E outra coisa clássica, em especial para quem jogava, era as setas direcionais. Então às vezes você estava jogando algum jogo que exigia uma questão de movimentação um pouco maior, né? Teve uma época que ficou bem famoso aí, na época das LAN houses, jogos como Counter-Strike, coisas desse tipo que tinham uma movimentação ali mais precisa, e aí, de repente você tentava apertar o botão para frente para andar e sem querer você hibernava a máquina no meio da partida, que é uma partida que não é sozinho, você joga com outras pessoas. Então se você hiberna a sua máquina, seu personagem vai ficar lá parado esperando os inimigos aparecerem, tá? Então é uma coisa extremamente incômoda para quem trabalhava com, ou para quem jogava, ou para quem eventualmente trabalhava com alguma outra ferramenta. Cabe lembrar o seguinte, hoje em dia a gente tem ferramentas de salvamento automático muito mais eficientes, mas naquela época não. Então se você estava digitando um texto e por qualquer motivo você não tinha o hábito de manualmente salvar e de repente você quisesse apertar o Enter duas vezes para trocar de parágrafo, depois de já ter escrito 4 parágrafos para começar o quinto, e a sua mão escorrega e aperta o power, muito provavelmente você tinha perdido os 4 parágrafos que você escreveu, porque você acabou de desligar a sua máquina e não tinha um bom recurso de autossalvamento. Então isso aí é o tipo de design que leva o usuário ao erro. Dificilmente alguém tinha interesse de desligar a máquina ou hibernar a máquina quando clicava nesse botão. Não era uma coisa comum, tá? Então esse tipo de design é uma preocupação que a gente tem, e quando a gente fala em prevenção de erros é o oposto disso aqui que a gente está apresentando. Tudo bem? Eu estou propondo aqui uma ideia para vocês.
Imagina que você criou um botão ali para excluir um registro. Você planejou o sistema de uma forma a permitir que o usuário desfaça a exclusão caso ele clicou por acidente, como é feito lá no caso do Google, quando você apaga uma mensagem e aparece um rodapé falando você apagou a sua mensagem, mas você ainda tem uma chance de clicar no botão desfazer se você quiser. Ou então, você criou uma forma de permitir, né, que ele tenha clicado lá incerto de qual seria o resultado. Ou seja, será que ele clicou naquele botão? Será que a mensagem não era muito clara? Porque quando você clica um xizinho ou uma lixeira, talvez, como a segunda heurística de Nielsen já nos mostrou, né, possivelmente a pessoa sabe o que ela está fazendo. Mas se você criou um ícone muito elaborado e muito complexo, que não tem a ver com a segunda heurística de Nielsen, não tem a ver com o mundo real desse usuário, será que ele sabia que quando ele clicasse naquele botão ele ia excluir? E pior ainda, se ele não sabia, ele tem como desfazer? Então aqui a gente começa a ver esse acúmulo desse tipo de problemas, né? Aqui eu tenho um exemplo da mensagem do Google que eu falei para vocês, olha. Você tem aqui uma mensagem de, sua mensagem foi enviada ou excluída também, é muito comum. E aí então, eu tenho uma mensagem que me permite desfazer caso eu queira. Assim como um exibir mensagem que me leva diretamente a essa, caso eu queira ter certeza, se não foi intencional, né? Eu quero ter certeza, clicar lá e poder ter acesso a isso primeiro, tá bom? Então dessa forma, pessoal, a gente encerra essa quinta heurística com alguns exemplos e algumas coisas práticas para nós, como é importante prevenir o erro antes que ele aconteça, tá certo? Outro exemplo aqui que a gente pode citar também é a questão das senhas, né? Ou seja, hoje em dia as pessoas utilizam senhas cada vez mais complexas porque senhas fáceis são fáceis, né, de você burlar. Então uma ferramenta que te obriga a usar uma senha mais complexa é uma ferramenta que está te impedindo de perder essa senha, vamos dizer assim, ou pelo menos essa é a teoria, tá bom? Então pessoal, espero que tenha ficado clara essa quinta heurística para vocês. Qualquer dúvida não deixem de falar comigo e nós vamos conversando, tá bom? Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e até mais.